A vitória de Trump causou um efeito colateral curioso. Jornalistas parecem estar sofrendo de cólicas intestinais e com diarreias frequentes. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Os democratas aprenderam da forma mais dura que nem tudo é válido para vencer uma eleição. Mas se é que aprenderam, pois a recusa em entender os fatos pode acabar consolidando uma patologia progressista. E, na verdade, há fortes indícios que seja o caso. Kamala Harris foi flagrada fingindo atender uma ligação para não falar com a imprensa. No vídeo, ficou claro que ela estava usando o aplicativo da câmera, sem qualquer indicativo de chamada. Ficou parecendo uma parlamentar aqui no Brasil que quicou no banheiro e que vivia simulando chamadas com Sérgio Moro. O povo, na verdade, não é ignorante e aos poucos vai saindo da bolha. E muitos progressistas vão enterrar suas carreiras, começando pelos atores de Hollywood que apoiaram Kamala. Inclusive a esposa de Eric Trump, o segundo filho de Donald Trump, deu um recado. Hoje é o dia em que enviamos a mensagem à grande mídia, ao establishment, a Hollywood, a troca, de que não são eles, somos nós, o povo que escolhemos nosso presidente. Aqui no Brasil não é diferente. Alguns jornalistas da Globo News parecem não perceber que estão descolados da realidade. Foi o caso da jornalista Flávia Oliveira, que sugeriu que a derrota de Kamala Harris não se deu ao fato dela integrar um governo desastroso, mas sim por ser mulher. Sandra Coutinho, que recentemente teve um bate-boca com Demétrio, afirmando que o jornalista estava fazendo mansplaining por ela ser mulher, afirmou que se Trump fosse eleito, seria a desmoralização da democracia. É muito ruim para um país que se propõe a ser o farol da democracia no mundo, um farol a ser seguido, um exemplo de democracia, ter um presidente condenado. Mas no contexto apontado pela jornalista, é mera fake news. Donald Trump enfrenta processos judiciais nos Estados Unidos, mas é o corpo de um único fato. Até o momento, ele não foi condenado. Pelo menos não a uma pena criminal. Um condenado criminalmente esbarra na 25ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que vê a possibilidade do vice-presidente assumir em caso de vacância. Mas Trump nunca foi condenado neste contexto. Houve uma condenação civil que resultou em multas para a organização de Donald Trump. A organização de Trump buscou apelações legais para combater a decisão. E mesmo assim, se ele vier a pagar a multa, sua pena fica quitada com a justiça. Já Lula foi condenado em várias ocasiões e em diferentes tribunais, TSE, TRF4 e STF. E ele só não foi condenado no Tribunal do Trabalho porque nunca empregou ninguém. Por isso chega a ser cômico afirmar isso sobre Trump, considerando que ela tem um presidente que foi condenado pelos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil. O jornalista Josias de Souza já foi mais sensacionalista ao publicar: Estados Unidos optam pelo inferno e forçam o mundo a conviver com o diabo. Só que esse suposto diabo já está pacificando o mundo. E falando em diabo, a jornalista Mônica Bergman afirmou que ministros do STF fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Já Daniela Lima contou outra história. Ela afirmou que acendeu um alerta no Planalto, que está preocupado com as investidas no Congresso americano
sobre o tema censura. Segundo Lima, Trump, tendo força do Congresso americano, fará pressão na democracia e na justiça no Brasil. Risco para a democracia, apontam eles, mas vamos falar sobre os aliados de Lula. Enquanto as ditaduras perduram, com China 75 anos, Coreia do Norte 76, Cuba 65, Venezuela 25 e Nicarágua a 17, para muitos jornalistas, o grande perigo ainda são Donald Trump e Jair Bolsonaro. Se as sanções forem estabelecidas, na verdade o que teremos é o reconhecimento ou o carimbo de governo ditatorial. É a decadência da mídia ativista. Inclusive, o Poder 360 fez uma crítica. Trump, a onipotência da mídia, perdeu para a própria decência. Imprensa tradicional, cada vez mais, fala para si mesma e cada vez menos para a sociedade. Por isso, tem perdido força. O texto da matéria é perfeito e traz a realidade percebida por vários eleitores. Toda a cobertura foi sórdida. Um comediante falou uma piada estúpida sobre Porto Rico e a mídia inteira colocou a responsabilidade sobre Trump. Ainda compararam um evento no Madison Square Garden, lotado, ao encontro de nazistas. A comunidade judaica votou em peso no republicano. Mas o presidente Biden chamou os eleitores de Trump de lixo. A mídia passou o pano. O programa 60 Minutos fez uma edição que o desmoralizou, retirando uma resposta péssima de Harris e colocando outra no ar. A mídia não falou nada. E assim foi. Tudo de Trump era uma ameaça à democracia ou fascista. Para ele, valia tudo de ruim. Kamala era perfeita, sem erros, sem críticas. Biden usou e abusou dos abusos de poder, que aqui foram chamados de lawfare. Lá ganharam o nome de devido processo legal. Nenhum ex-presidente norte-americano foi tão perseguido quanto Trump, pela imprensa e pelo governo. E a questão que fica é: sua vitória significa que a democracia mais forte do mundo se fragilizou ou deu mostra de que seus mecanismos são fortes para enfrentar as maiores provocações? Muitos especialistas estão sinalizando que esta virada pode ocorrer no Brasil. E se o sistema de fato falir, e tudo leva a crer que isso aconteça no final de 2025, há fortes possibilidades. O senador Marcos Rogério apontou para esse futuro. Donald Trump venceu em 2024 e no Brasil estamos prontos para receber Jair Bolsonaro em 2026. Juntos construímos um caminho de liberdade, prosperidade e valores sólidos. A esperança renasce. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.